Olá, pessoal. Eu sou a professora Júlia Langer de Campos. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o fenômeno da gramaticalização, a convite da professora Kézia Oliveira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E quero então já aproveitar para agradecer pelo convite, né? Bem, hoje eu sou professora de Educação Básica, professora do município e também pesquisadora associada ao programa de pós-graduação em Linguística da UFRJ. Por muitos anos, né, eu trabalhei com o fenômeno da gramaticalização, como na minha dissertação de mestrado, por exemplo, em que eu mostro a trajetória de mudança do latim ao português, né, do substantivo mente ao sufixo formador de advérbios, na maioria das línguas românicas, na verdade. Bom, antes de mais nada, os estudos de gramaticalização eles se desenvolvem, né, no contexto da linguística funcionalista norte-americana na década de 70, né, em que o uso, né, situações reais de comunicação, a função comunicativa, o discurso, ele ganha um papel central nos estudos da linguagem. Então, a mudança linguística ela passa a ser um dos interesses, né, dos funcionalistas, né, do modelo funcionalista da linguagem. Então, nessa abordagem, a gramática ela é entendida como uma simbiose entre discurso e gramática, em que no discurso nós temos ali o uso, situações reais de comunicação, que é nesse jogo de interesses, né, para atender às suas intenções comunicativas, esses padrões gramaticais se remoldam, né, se reinventam e alimentam, então, a memória, a cognição dos falantes em relação ao seu conhecimento gramatical e vice-versa, né? Esse conhecimento armazenado na memória retroalimenta, então, as situações de uso. Nesse sentido, a gramaticalização passa a ser um modelo para explicar a mudança linguística, sobre uma perspectiva diacrônica, ou seja, né, um percurso histórico em busca da motivação das estruturas gramaticais. Em outras palavras, é uma busca do porquê as formas são como são. Então, o pesquisador ele vai em busca, né, de vestígios, né, linguísticos em situações reais de comunicação, em corpos reais, né, para montar ali esse percurso histórico de uma determinada estrutura gramatical. Além disso, é importante dizer que essa trajetória de mudança ela é sempre unidirecional, ou seja, ela é sempre do discurso para a gramática, né, em que elementos perdem a liberdade típica da sua criatividade contextual, contextualmente motivada, e tornam-se mais fixos, mais regulares, mais previsíveis, né, um caráter mais de organização, é, mais de organização desse discurso, né, mais organizacional. E nunca o oposto, né? Ela é sempre do discurso para a gramática, e não seria né, da gramática para o discurso. Né? E aí se faz importante a gente distinguir o que seria, então, léxico e gramática, né, nessa perspectiva. Então, o léxico ele é constituído por elementos que estabelecem uma relação de referência com dados do universo biosocial, né, que designam entidades, ações, qualidades. Esses elementos, eles possuem um valor mais referencial, portanto, um caráter mais objetivo, uma vez que refletem uma associação mais direta com os fatos do mundo extralinguísticos. Então, seriam categorias consideradas né, mais lexicais. Substantivos, por exemplo, verbos plenos, adjetivos. E, por outro lado, a gramática, então, seriam elementos que organizam esses itens do léxico no discurso, adequando-se são as estratégias de organização, né? Adequando-se a restrições morfossintáticas, vinculando estratégias discursivas pragmáticas, né? Então, esses elementos possuem um valor estrutural, funcional, e por assumirem um papel referente à organização interna do discurso, apresentam né, um caráter mais subjetivo. Então, seriam categorias também mais prototipicamente gramaticais, preposições, conjunções, artigos, verbos auxiliares, marcadores discursivos, como, por exemplo, esse né no final das nossas falas. E segundo o Trowbridge e Dasher, 2005, né, elas atentam para o fato de que a distinção entre léxico e gramática não é uma distinção estanque, né, categórica. Ela se dá num contínuo, como tudo, na verdade, dentro da perspectiva funcionalista. Né? As categorias elas não são estanques, né? Elas estão sempre suscetíveis ao uso, suscetíveis aos nossos interesses comunicativos.
Então, por entender que existe um contínuo do léxico para a gramática, de um lado nós teríamos, né, elementos mais prototipicamente lexicais, como esses exemplos que eu dei, né, adjetivos, substantivos, verbos plenos, e do outro lado, elementos mais prototipicamente organizacionais, gramaticais, como o caso das preposições, conjunções, e existiria aí, então, um contínuo, um cline de mudança do elemento mais gramatical para um elemento, desculpa, para um elemento mais lexical para um elemento mais gramatical. Então, a definição prototípica, né, de gramaticalização, segundo todos esses autores clássicos de gramaticalização, né, Hopper e Traugott, Traugott e Dash, Heine Kutever. Então, gramaticalização seria o processo, né, pelo qual itens lexicais ou construções gramaticais, num determinado contexto e numa trajetória unidirecional, passam a assumir funções gramaticais. Porém, né, uma vez que sejam elementos já gramaticais, eles podem assumir funções ainda mais gramaticais. Tá? Então, nós temos aí esse cline, né, do léxico para a gramática, ou um elemento já gramatical para uma função ainda mais gramatical. Nas palavras de Martelota, 2011, né, um livro chamado Mudança Linguística, na página 92, ele diz que, seguindo esse processo, o elemento deixa de atuar no nível representacional, característico de elementos que fazem referência a dados mais objetivos associados ao nosso mundo biosocial, para atuar num nível interpessoal, que engloba expressões de valor processual, procedural também, ou seja, aquelas cujas funções estão relacionadas aos processos através dos quais o falante elabora seu enunciado para um determinado ouvinte em um contexto de uso específico. É isso que eu tinha dito anteriormente, né? Então, os elementos da gramática, eles organizam estratégias, né? Organizam os elementos do léxico, são estratégias organizacionais, funcionais do discurso, né? Nos estudos clássicos de gramaticalização, desenvolvidos sobretudo ali na década de 90, anos 2000, início dos anos 2000, né, esses autores, Heine Kutever, 2007, propõem 4 parâmetros para serem observados nas mudanças por gramaticalização, como se fossem critérios mesmo de análise, né? Então, os fenômenos de mudança por gramaticalização, eles passariam por essas etapas, né? São 4 etapas pelos quais esses elementos passariam. Então, a primeira delas é o parâmetro da extensão. Então, o que seria esse parâmetro, né? O uso de expressões recrutadas em novos contextos. Então, uma determinada estrutura, né, ela é recrutada, mais lexical, né, ou uma estrutura já gramatical, ela é recrutada para atuar em um novo contexto de uso mais gramatical, né, do léxico para a gramática ou da gramática para algo mais subjetivo, né, mais gramatical. Então, ela deixa de ser usada, né, nesse contexto inicial, original, e passa a assumir funções de um novo contexto, tá, de uso. E com isso nos leva ao segundo critério, que é a dessemantização. Ela vai perdendo as propriedades morfossintáticas, pragmáticos discursivas, compatíveis com esse contexto original, e passa a assumir, né, a ganhar um status nesse novo contexto, assumindo novos valores semânticos, novas funções, né? Quando isso acontece, automaticamente, né, ocorre também a decategorização, que é a perda de propriedades morfológicas e sintáticas de uma determinada categoria, né, e o ganho, né, de uma categoria nova, né? Então, ela migra de categoria, ela deixa de fazer parte de uma categoria mais lexical ou gramatical e passa a funcionar como uma nova categoria, né? Mais gramatical ou ainda mais gramatical. Então, lendo aqui, né, esse item C, envolve a perda de propriedades morfológicas e sintáticas que deixam de ser relevantes para o uso, esse novo uso, né, o uso gramaticalizado, incluindo a perda de status de forma independente, que é o que ocorre, por exemplo, com o sufixo mente, formador de advérbios, né, ou casos de clitização também, por exemplo. Bem como mudança de classe gramatical. Então, ela muda de classe, é uma mudança de categoria.
E, por fim, esse quarto passo, nessa quarta etapa, ela pode ocorrer ou não, muitas vezes ela ocorre, né, que é a erosão, ou seja, a redução fonética, que é a perda de de material fonético, né, de substância fonética, que ocorre, por exemplo, com a coalescência de formas, a condensação. Então, esse exemplo que eu tinha mencionado, por exemplo, de marcadores discursivos, no caso do né, esse marcador discursivo, ele vem, né, de uma pergunta, não é, depois se torna uma pergunta retórica, em que não se espera uma resposta do interlocutor, depois ele perde, devido à frequência de uso, né, perde material semântico, vira não é, e não é, ele perde ainda mais material fonético. Eu acho que eu falei semântico antes, né, mas eu estou falando de material fonético. Ele vai perdendo ainda mais material fonético e vira o né, no final das nossas falas, né, para marcar o nosso turno de fala. Então, a erosão, ela pode ocorrer ou não, mas muitas vezes ocorre isso, ocorre, né, devido à alta frequência de uso de certas estruturas ali recrutadas para gramaticalização. Então, trouxe aqui alguns exemplos. Tá? O primeiro de todos é um clássico, né, da minha dissertação de mestrado, que é essa mudança por gramaticalização do substantivo mente, né, para um sufixo formador de advérbios no português e, na verdade, na maioria das línguas românicas, né. Então, lá no latim, né, nós tínhamos o substantivo mente, que significa que nós temos na nossa língua, né, mente, cabeça, atividade psíquica, mental, que num determinado contexto em que ele era modificado, em que ele era modificado, gente, em que ele é modificado por um adjetivo, ele forma ali, né, pelo seu caso ablativo, uma função sintática de adjunto adverbial. Então, por exemplo, quietamente consistere. Então, manter-se com a mente quieta. Então, essa seria a tradução literal, né, dessa estrutura quietamente consistere. Então, eu mostro, né, na minha dissertação de mestrado os micropassos de mudança até que a gente tenha, hoje no português, por exemplo, casos como ele entrou na sala quietamente para não acordar ninguém. Então, nesse caso, né, esse advérbio, ele tem um valor de modo, né, um atributo de modo, a maneira como a ação do verbo é praticada, ele entrou de forma quieta, ele se manteve com a mente quieta, então, dessa forma, né, o modo como essa ação verbal se dá. Então, eu mostro lá na minha dissertação esses micropassos de mudança, inclusive aqueles parâmetros ali, né, que eu mostrei anteriormente, como se dá essa mudança de contexto, a perda de conteúdo semântico, a mudança categorial, até que e outros fatores também, tá, históricos, né, socioculturais, que interferem contribuem, na verdade, para essa mudança, né. E aí nós temos ali um padrão, né, formador de advérbios na língua. E é interessante a gente comentar também que uma vez que esse padrão ele existe na língua, um padrão que eu chamo, né, de X-mente, uma base adjetival mais um sufixo mente, ele continua, né, sendo recrutado para novos usos, para novas funções mais subjetivas, por exemplo, como é o caso dos modalizadores, né, infelizmente não poderia comparecer, então esse advérbio infelizmente, ele é um advérbio modalizador, mais subjetivo, né, que vem, numa sequência, né, que vem numa trajetória de mudança daquilo que é mais lexical, mais referencial, mais original, podemos dizer também, e migra para uma função ainda mais subjetiva, mais organizacional. Ou ainda, se a gente for pensar em casos como, eh, ontem choveu muito, consequentemente as ruas alagaram, né, o caso em que nós temos a conjunção consequentemente, né, uma conjunção adverbial consecutiva, também, né, como um elemento mais gramatical. Então, enfim, esses advérbios em mente, eles são extremamente frequentes, produtivos na língua, né, que continuaram e continuam ainda se gramaticalizando, assumindo novos valores semânticos, né, a partir desse uso mais original ali dos advérbios de modo, por exemplo. E talvez até por isso também muitos
muitas gramáticas normativas, né, muitos materiais didáticos ainda afirmam que advérbios terminados em mente são advérbios de modo, né, pautados talvez nesse valor mais original, mais basilar, né? Porém, né, as pesquisas de linguística funcional, as pesquisas em gramaticalização já mostram que não, que esses advérbios em mente, eles assumem diversos valores semânticos, né, dependendo do contexto de uso. Um outro exemplo que eu trago aqui, que também é um clássico, né, a mudança do verbo ir pleno para um verbo ir auxiliar de futuro, né, em construções de futuro. Então, nós temos aí esse exemplo, né, ele vai para casa falar com Paulo, em que nós temos aí o verbo ir, indicando um deslocamento no espaço, em que ele sai de um lugar, se desloca no espaço para outro lugar, um contexto na sequência, né, que a gente chama de contexto atípico, né, em que o falante, ao dizer que ele vai falar com Paulo, entrega para o ouvinte duas possibilidades, na verdade, de interpretação, né? O ouvinte ele tem dois caminhos para interpretar essa oração, né? De que ele vai se deslocar no espaço para falar com Paulo, ou que essa ação ela vai ocorrer em um outro momento, ou seja, um deslocamento no tempo, não naquele momento atual, mas no momento subsequente, né? Mais para o futuro, indicando o futuro, até que depois nos resta apenas a segunda possibilidade de interpretação em casos como vai chover, em que se anula totalmente o deslocamento, a possibilidade, né, de deslocamento no espaço, e nos resta apenas a possibilidade de interpretar como um deslocamento no tempo, de que a ação de chover ocorrerá, né, num tempo futuro. Muitas vezes também, né, nas gramáticas normativas, esses casos como eu vou ir na festa, né, interpretado como um pleonasmo, né, um pleonasmo vicioso. No entanto, os estudos em gramaticalização mostram, provam, né, que não, né, que esse é uma construção perifrásica, uma perífrase verbal em que o verbo auxiliar vai, né, vou, vai, indica futuridade e o verbo pleno, né, o verbo principal, indica o deslocamento no espaço. Então, eu vou ir seria, né, o deslocamento no espaço num tempo futuro. Então, as pesquisas também linguísticas, né, elas explicam, né, esses fenômenos da língua, eles explicam a origem, da onde veio isso, né? Então, é interessante também nessa perspectiva, até se comentar em sala de aula, é algo interessante. Eu trouxe também aqui um exemplo em que nós temos uma construção já gramatical que passa a assumir uma função ainda mais gramatical, que é o caso, por exemplo, da locução adverbial de tempo em boa hora, como ela chegou em boa hora para nos ajudar, que passa, então, a partir de micropassos de mudança, né, passa a assumir uma função ainda mais gramatical, que é a de conjunção adverbial concessiva. Embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Então, esses exemplos e muitos outros, né, estão amplamente divulgados nas pesquisas funcionalistas de gramaticalização ao longo do tempo, né? Esse livro que eu indiquei, A Mudança Linguística, do Mário Martellotta, 2011, tem outros aqui que eu indico daqui a pouco, para quem se interessar sobre o assunto, né? No entanto, hoje em dia, a, vertente atual dos estudos funcionalistas, a linguística funcional centrada no uso, já não faz, né, essa distinção entre léxico e gramática, já não diz, né, que há uma mudança unidirecional de estruturas mais lexicais para funções mais gramaticais, né? Porque a língua ela é entendida como uma rede de construções. O que seriam construções? Associações, né, de forma e função, formando uma unidade na língua, que são as construções. Essas construções elas se conectam entre si por links associativos, formando então uma rede, né, armazenada na memória, na cognição dos falantes. E então, esses autores, Trowbridge e Trousdale, por exemplo, 2013, explicam a mudança linguística sob duas perspectivas. Sob uma perspectiva da mudança construcional, em que seria o caso, né, de uma mudança apenas em perspectivas da forma ou em algum polo, alguma questão ali do conteúdo, né, da função de uma determinada construção. Então, seria uma mudança construcional, ou uma construcionalização, que é a formação de uma nova construção na rede de construções, que é quando nós temos
uma mudança na forma e na função, e aí isso se construiria ali, então, um novo elo associativo, uma nova construção, figurando ali na rede, no construction dos falantes. Então, eu deixo aqui, né, algumas referências para quem se interessar, a minha dissertação de mestrado, a livros clássicos de gramaticalização, como esse de Hopper e Trogott, né, Grammaticalization, the Handbook of Grammaticalization, que tem fenômenos de gramaticalização de muitas línguas naturais, né, inclusive do português, o livro Mudança Linguística, que explica isso muito didaticamente, traz muitos exemplos, né? E numa perspectiva mais construcionista da linguagem, eu deixo aqui também uma indicação de uma dissertação de mestrado da Luciene Caroline Fumot, né? Que mostra a construcionalização da construção, como um monte de gente, um monte de coisas, a formação desse tipo de construção, né? E esse livro que eu mencionei agora há pouco, né, que é Constitutionalization and Constructional Change, de Trogott Trousdale, 2013. Espero que vocês tenham gostado e ficam aí essas dicas. Muito obrigada.